Fala, Luiz. Prazer ter você aqui, meu amigo. Eu já vou começando aqui. A gente vai fazer um negócio mais descontraído. Eu vou falar muito da experiência que eu venho tendo com o Claros, que é o aparelho que tem essa tecnologia que a gente vai falar hoje. E vou mostrar uma série de casos, aplicações, dicas, enfim, forma que eu utilizo no dia a dia, tentando trazer informações que ajudem todos, né, os pacientes e os colegas no trabalho. Como é que está o compartilhamento aí, Rafa? Tudo bem? Tudo certo. Então tá. Eu fico um pouquinho sem ver vocês aqui, né? Matar a saudade da época da pandemia, que a gente fazia isso quase todo dia, né? Então, eu vou falar sobre a avaliação multimodal da retina com a tecnologia Broadline Fundus Imaging. É uma tecnologia para captura de imagem da retina, eu vou falar, tá? Esses são alguns dos meus conflitos de interesse. E antes de falar sobre análise multimodal, avaliação multimodal da retina, né, que é um termo que hoje se fala a exaustão, vamos entender o que é isso, né? Uma definição, um artigo de um time de peso, né, encabeçado pelo meu amigo Eduardo Novaes. Ele define a análise multimodal da retina como o uso, né, de aparatos tecnológicos num curto período de tempo ou no mesmo período de tempo, ou no mesmo momento, que geram imagens diferentes e complementares da retina. Então, você traz diferentes informações sobre o estado daquela retina com exames feitos num curto espaço de tempo. E esse artigo também traz o conceito de plataforma para análise multimodal da retina, que seria o aparelho que faz isso. Então, hoje eu vou falar do Claros, é um aparelho que eu adquiri recentemente e que adquiri exatamente há 90 dias e que vem mudando a minha forma de analisar e ter assistência com o paciente, de analisar essas imagens, tá? Mas existem inúmeras outras formas. Às vezes a gente tem um aparelho de OCT que faz uma varredura com infravermelho, que permite que você faça OCTA. Então, existem inúmeras tecnologias complementares nos mesmos aparelhos e às vezes a gente esquece disso, né? E eu acho que o principal aqui é entender que a gente precisa explorar ao máximo os aparelhos que a gente tem. Então, aparelhos de 2009, né, a grande maioria já fazem imagens en face, permitem análises quantitativas. Aparelhos que têm varredura laser associada geram informações que complementam para o cuidado desse paciente. E também é super importante quando você consegue ter acesso a um software que integre essas informações, que você consiga ter uma análise morfológica dessas etapas, dessas diferentes imagens, ou até morfofuncional, sobrepondo provas funcionais como microperimetria, campo visual. Então, voltando ao artigo do Dr. Eduardo Novaes, né, falando sobre a análise multimodal da retina, vamos para os tipos de imagens, né? Então, ele lista uma série de imagens. Eu vou trazer para vocês os exemplos de algumas, né? Acreditem, não são todas. E quando a gente coloca um monte dessas imagens em preto e branco, né, retinografias em preto e branco, os residentes eles ficam um pouco confusos, né? Às vezes o próprio fellow fica confuso, né? Ah, não, disco branco, disco preto, enfim. Então, existem, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, foto colorida da retina, foto com filtro anéretra, foto com supressão digital, com os diferentes canais, azul, vermelho e verde, vamos falar mais na frente, angiofluorescenografia, indocianinografia, autofluorescência, o OCT e as imagens en face, o OCTA com mapas de densidade, enfim, uma infinidade de tecnologias, tá? Hoje eu vou explicar para vocês do Broadline Fundus Imaging. Então, só para entender, a câmera convencional, ela emite um flash de luz difuso que passa através da pupila, reflete na retina e a câmera captura aquela imagem, tá? Quando você fala em varredura confocal a laser,
são estudados ponto a ponto através de um pequeno orifício, né, de um pinhole. Então, é emitido um estímulo e é capturado esse estímulo no mesmo espaço ali. E a tecnologia do Broadline Fundus Imaging seria mais ou menos como um oblíquo a laser, uma varredura oblíqua a laser, né? Então, você não tem o estímulo luminoso indo pelo mesmo caminho em que vem a coleção, a captura da imagem, eles são separados, né? Após a pupila. E ao invés de ser um ponto, de ser um pinhole, é uma fenda, né? Então, a varredura do olho ela acontece em linhas. Tanto quando surgem artefatos na imagem, esses artefatos são em linha. Então, com isso, o Claros ele gera essas imagens, né, que são chamadas, a tecnologia é chamada de True Color, né, que é uma varredura, né, do fundo do olho, que tem a cor muito próxima ao real. Tá? E por que o Claros tem essa diferença? Porque ele utiliza LED, ele não utiliza laser, né? Essa é uma característica importante de se saber. LED é mais barato, LED é menos nocivo, requer menos cuidados, né? E ele utiliza 3 LEDs cromáticos, um com comprimento de onda vermelho, um verde e um azul. E isso gera as imagens que vocês vão ver aqui. Ele permite essa varredura em linhas, em grande angular ou campo ultra amplo, né? E as imagens que o Claros 500, que é a primeira versão desse aparelho, gera, são essas. A True Color, a reflectância por infravermelho, através de laser confocal, e as imagens de Broadline, que são a True Color, os canais de cores, né? O RGB, o vermelho, o verde e o azul, e a autofluorescência com comprimento de onda azul e com comprimento de onda verde. Ricardo, mas a autofluorescência tem 2 tipos. A autofluorescência tem alguns tipos, né? Eu vou mostrar esses 2 tipos utilizando essa tecnologia e as diferenças que elas têm e como elas acrescentam, como elas somam. E o Claro 700, que vem além dessas imagens de campo amplo, né? A possibilidade de realizar angioflúor com campo amplo e ultra amplo. Então, poder fazer uma angioflúor com 1, 2 fotografias, pegando a grande maioria do que importa ali da retina, com a mesma qualidade no centro e na periferia, pareceria um sonho, não, mas é realidade. Tá? Tenho utilizado nos últimos 90 dias e funciona muito bem. Então, o aparelho ele permite que a gente tenha essas 8 modalidades de imagem que se somam para gerar a informação para a gente chegar ao diagnóstico do paciente. Então, vamos começar. Então, vamos começar agora com a imagem wide field. Então, essa é a fotografia. Isso não é uma montagem, pessoal. Isso é uma captura rápida, como uma foto de uma retinografia. Ela aparece assim. São 133 graus aproximadamente. E nesse caso, um descolamento de retina inferior tinha recém acometido a região da mácula. E uma imagem como essa, uma única imagem, você consegue entender um pouco do olho do paciente, orientar o que está acontecendo, né? No outro caso, em um paciente que tinha um descolamento de retina, esse paciente foi referido para fazer uma cirurgia de catarata e chegou no consultório, saiu com a indicação de cirurgia de retina e ficou um pouco assustado, mas quando você consegue mostrar para ele que existe uma lesão na periferia e demarcar essa área de descolamento, fica muito mais fácil esse entendimento, tá? A imagem de campo ultra amplo, né, no Claros, ele faz com 2 fotografias, 2 imagens, ele monta automaticamente, enfim, e gera esse campo que eles falam em torno de 200, 220 graus. Nesse caso, um buraco operculado e uma membrana epretiniana secundária, e esse paciente ele foi tratado, enfim, mas a facilidade de você identificar e orientar esse paciente, né? Como nesse caso, um caso de uma ruptura grande superior, já barrada parcialmente com laser, e você explicar que precisam de
precisa ser estendido aquele laser, precisa ser tratado de forma mais ampla. Isso soma muito para a gente conseguir orientar o paciente. Mas isso não é análise multimodal, isso aqui é uma das vantagens, uma das características que esse aparelho tem. Vamos para entender um pouco da avaliação multimodal. A imagem True Color, né, que é colorida do Claros, o próprio aparelho ele vem com um software que ele consegue desconstruir essa imagem em canais, os canais azul, verde e vermelho. E ele utiliza para a captura da imagem colorida também esses LEDs com essas cores. Então, você acaba tendo imagens, né, como nesse exemplo aqui de um névoa de coroide, imagens monocromáticas com canais específicos que acrescentam, que somam informação. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais ele penetra no tecido da retina, né, no tecido ocular. Então, o comprimento de onda azul ele tende a ficar nas camadas mais superficiais, ele sofre maior impacto das opacidades de meio, da catarata, ele é mais absorvido pela xantofila, pelo pigmento amarelo da mácula. O comprimento de onda verde ele já penetra um pouco mais, e o comprimento de onda vermelho e o próximo ao infravermelho, eles tendem a gerar boas imagens da coroide, principalmente de lesões pigmentadas, como é o caso. E uma das coisas que eu mais gosto dessas imagens nesse aparelho específico é que você consegue analisar a imagem, o canal de cor isolado, com a mesma qualidade que tem a imagem colorida. Então, você não perde qualidade para isso. Se eu não me engano, a definição do claro são 12 micrômetros por pixel. Então, é muito detalhe que você consegue aumentando essas imagens. Aqui um caso de uma lesão pigmentar, um chirp, né, no padrão de pegadas de urso, né, ou agrupado. E uma das coisas interessantes é que essas lesões elas já estão mais anteriores, né? Então, quando você isola o canal de cor azul, não aparece nada, não aparece nenhuma lesão. Perceba como dá para ver o arqueado da camada de fibras nervosas. Você tem uma definição das camadas mais superficiais da retina muito grande. Quando já aumenta esse comprimento de onda, né, quando vai para o verde, já começa a aparecer um esboço das lesões, né, dos chirps, e então no comprimento de onda vermelho há um destaque, ele fica marcado, né? E isso é importante, eu uso isso na prática para quê? Eventualmente a gente tem uma lesão pigmentada e a gente quer ter uma ideia de plano. Em que plano ela está? Ah, não, passa um OCT em cima. Mas, cara, nem todo mundo vai estar com OCT. Às vezes você vai reanalisar uma imagem e não consegue. Ou ela é extremamente periférica e o OCT não chega. Usar esses canais separados é uma das formas que me ajuda muito quando eu quero analisar uma lesão como essa. Isso vem sendo discutido e conversado bastante aqui no serviço. A gente vem escrevendo sobre, e tem um paper para sair, que o Gabriel Castilho está na frente, que mostra uma série de casos da gente, como a gente utiliza esses canais de cor para analisar essas estruturas, né? Uma outra aplicação dos canais de cor, quando você vai para o canal vermelho, é entender aonde estão as vorticosas, né? Como está a disposição dos vasos da coroide. Então, olha como você vê os vasos da coroide convergindo para a formação do que vai virar as vorticosas. Então, isso pode ser utilizado, um exemplo, se você programa fazer um transplante de EPR num paciente e você precisa identificar onde estão essas vorticosas para evitar uma lesão durante a cirurgia, isso ajuda, né? Dentre outras funcionalidades. Ainda seguindo nos canais de cor, vindo para o MACTEL, né? A MACTEL tipo 2, enfim. Na parte clínica, aquela lesãozinha, né, esbranquiçada, cinza esbranquiçada, mais temporal, mulher, idosa. E aí, quando você separa os canais de cor, né, logo de cara o vermelho não aparece nada. Então, as alterações do MACTEL, elas estão mais superficiais e no arcabouço vascular. Então, há um destaque, há
elas são mais vistas nesses canais verde e azul. Aqui, um canal azul em um paciente com alteração na camada de fibras nervosas. Então, a gente consegue ver esse esboço, esse desenho, né, do que pode ser um defeito na camada de fibras nervosas. Às vezes, você consegue perceber uma assimetria, uma perda do brilho num glaucoma pré-perimétrico, enfim, saindo um pouco agora da parte da retina e entrando no glaucoma, a separação desses canais é muito importante e soma, né? Membranas epirretinianas, alterações da superfície da retina, assim como o que a gente já mostrou de Mactel, também são ressaltadas, né, nos casos de uso do canal azul, nesse caso. Aqui nesse paciente, eu acho essa imagem super interessante, uma paciente que tem um buraco lamelar, e na foto colorida fica um pouco difícil de ver, né, por conta do excesso de vermelho, e quando se isola esse canal azul, essa lesão, né, que parece mais escura ali, ela pula, ela ressalta, e quando você vai aprofundando, aumentando esse canal, esse comprimento de onda, né, então o verde ela já some um pouco e no vermelho ela já não é nem vista. Então, é também uma forma de você tentar entender como está funcionando ali aquela retina. Esses canais eles podem ajudar dessa forma. Então, um resumo do que seriam os canais, né, de cor. O azul, ele penetra menos no tecido retiniano, ele vai ressaltar o que está mais à superfície, ele sofre mais com a catarata. Então, pacientes com catarata, pacientes às vezes com a lente com pigmento amarelo, eles geram uma imagem com a qualidade não muito boa. Paciente pseudofásico com lente transparente, a imagem no canal azul fica sensacional. Ela ajuda para glaucoma também. Pensando no canal verde, seriam lesões mais ao nível do EPR, pigmentadas ou eventualmente hemorragias, mas principalmente o destaque do arcabouço vascular. Tá? Quando você utiliza o canal verde, a mácula, a zona vascular da fóvea, ela fica mais visível, mais delimitável. Com o comprimento de onda azul, ela fica um pouco mais escura pela absorção do pigmento. E o canal vermelho para estudar estruturas posteriores ao EPR. Então, vascularização da coroide, lesões ao nível da coroide, esse canal ele acrescenta, ele é mais importante. Tá? Bom, saindo de imagem, fotografia ou, enfim, captura da imagem com a varredura em linhas, vamos para a autofluorescência. Tá? Autofluorescência, o termo autofluorescência se refere a quando você emite uma luz, né? E você tem uma fluorescência de algum fluoróforo no olho, né? Emite uma radiação luminosa maior do que aquela. E no exame de autofluorescência a gente utiliza um comprimento de onda e utiliza um filtro de barreira, né, para detecção do que você quer. A autofluorescência com comprimento de onda curto, né, o short wave, utiliza do espectro do azul ao verde, depender do aparelho vai variar, e o objetivo é estimular a lipofluxina. Tá? Quando você fala de autofluorescência com comprimento de onda próximo ao infravermelho, aí já é diferente. O que está sendo estimulado é a melanina e derivados. Então, quando a gente costuma falar na prática sobre autofluorescência, a gente está falando de comprimento de onda curto e pensa na lipofluxina. Tá? O Clarus ele permite a avaliação ou a realização do exame com dois comprimentos de onda, azul ou verde. E esses exames eles são diferentes. Tá? Eu já trago aqui para vocês, tudo que tiver marcado com a bolinha azul ou com a linha azul é autofluorescência com comprimento de onda azul, o que tiver verde é verde. Tá? Então, dá para olhar essas duas imagens, dá para perceber que elas são parecidas, mas tem algumas diferenças. Se observar o disco está um pouquinho diferente, ele brilha mais no azul. Se você olhar a mácula, perceba que a mácula é mais escura no azul e menos, né, mais lavada no verde, enfim.
E vamos entender por que isso é importante, tá? Então, paciente com DMRI seca, né, mobilização de pigmento na mácula, algumas pseudodrusas ali na região, e temos o comprimento de onda azul e verde, né, a FAF Blue e a FAF Green. Olha como você consegue identificar melhor o EPR abaixo da fóvea, né, da região onde tem o pigmento amarelo, na imagem com o quadradinho verde. Por quê? Porque o pigmento amarelo, a xantofila, a luteína, enfim, eles absorvem o comprimento de onda azul, mas quanto maior o comprimento de onda, você consegue passar e estimular a lipofuxina que está ali abaixo, que está no EPR. Então, você tem uma imagem melhor do EPR quando você utiliza o comprimento de onda verde. Com atrofia geográfica, lesões que você precisa entender como estão se comportando, acompanhar na região da mácula, né, o subfoveal, o comprimento de onda verde ele vai ser mais interessante. Aqui mais um exemplo, um paciente com retinose pigmentar e apresentando, né, na avaliação multimodal uma diferença grande no comprimento de onda azul, na imagem que está à esquerda, e no comprimento de onda verde. Então, a gente consegue perceber uma área de hiperautofluorescência na imagem da direita, com comprimento de onda verde, ela é muito mais visível esse anel central. Por quê? Porque você está tendo menos impacto do pigmento amarelo. Tá? Logo, alterações que pudessem estar abaixo do que foi absorvido pelo pigmento amarelo têm uma visibilidade melhor. Seguindo, voltando a DMRI, um paciente com múltiplas drusas e pseudodrusas, o aspecto do fundo do olho não tem uma mobilização de pigmento muito grande, mas quando a gente faz autofluor, perceba que surgem áreas que antes não dava para ver clinicamente. Né? Essas áreas que estão hiperautofluorescentes são alterações ao nível do EPR que não estavam visíveis antes, complementando a informação da imagem colorida. Pacientes com miopia degenerativa, estafiloma posterior, eu acho super interessante que isso foi uma observação e que está submetida também para publicação. Quando é feito a autofluorescência azul à esquerda e a verde à direita, percebam a gritante diferença. As áreas de atrofia coreo-retiniana, elas não aparecem hipoautofluorescentes na imagem com comprimento de onda azul. E existe um racional para isso, é que o comprimento de onda azul ele acaba estimulando algum fluoróforo que existe ali na esclera e que pode gerar uma fluorescência naquela região. Mas quando a gente separa, né, o que é delimitado, bem delimitado nessas duas imagens e sobrepõe com a imagem colorida, fica claro que o comprimento de onda azul ele consegue delimitar bem a área do estafiloma posterior, e enquanto o comprimento de onda verde ela delimita as áreas de atrofia coreo-retiniana, áreas que não têm mais viabilidade por não ter EPR, não tem fotorreceptor ali. Aqui um outro caso, o olho de uma outra paciente, mesmo aspecto, né? Informações diferentes através de exames diferentes. E essas informações se complementam na hora que a gente analisa o exame dessa paciente. Então, hoje estamos com uma antena ligada para mais informações sobre os achados da miopia, na miopia patológica de diferentes comprimentos de autofluorescência, e com certeza vocês vão ser atualizados assim que soubermos ou descobrirmos mais. Aqui um paciente com DMRI seca, drusas e uma área de... Dá para perceber bem uma área de atrofia da EPR central. E quando é feito a autofluor, né, a azul à esquerda e a verde à direita, perceba que a área central, a área da fóvea, no comprimento de onda azul, fica meio borrado. A gente não consegue delimitar, né, aquela região. Então, como eu falei antes, aqui um exemplo. Para esses casos, a autofluor com comprimento de onda verde, ela mostra as lesões de uma forma muito mais, com maior contraste, muito melhor delimitadas. Tá?
Análise de drusas, drusas, pseudodrusas com autofluorescência já é bem conhecida. Aqui um exemplo de que a autofluorescência comprimento de onda azul é muito bom para identificar todas essas alterações que estão na média periferia e que, nesse caso, a absorção do pigmento na região central não interfere porque não é a região principal de interesse para aquele estudo. Já aqui, é um paciente que, olhando a autofluorescência azul, vendo aquela área mais escura, poderia se pensar, não, é absorção, né? Então, deve estar normal o EPR, mas quando é feito autofluor com comprimento de onda verde, aí é vista a área de hipoautofluorescência marcada na região subfoveal. Então, está explicado abaixo da acuidade visual desse paciente. Aqui um outro caso também, mostrando que o que poderia ser uma absorção na região central, mas que com autofluor, com comprimento de onda verde, se mostra mesmo uma alteração do EPR, uma área de hipoautofluorescência. Para as lesões pigmentadas, a gente não tem observado muita diferença. Então, nesse caso, no paciente com CHIRP agrupado, o comprimento de onda azul, o comprimento de onda verde se mostram semelhantes. Tá? Nos casos das distrofias, quando acomete a região central ou quando chega próximo à mácula, à fóvea, volta aquela ideia de vamos usar o comprimento de onda verde. Então, percebam na imagem verde como que fica mais nítido a área de APR viável. Na distrofia macular viteliforme, autofluorescência que vai parecer hiperautofluorescente pelo acúmulo de lipofucsina, também não teve grande diferença na comparação no que temos visto. Aqui um estágio mais avançado da distrofia macular viteliforme, aqui é a mãe do paciente anterior, já com o acúmulo da lipofucsina mais na periferia e marcada a atrofia do EPR. Paciente com flex na periferia, um aspecto que lembra Stargardt, apesar do teste genético ter dado negativo para essa paciente. Então, flex, né, essas lesões piciformes, algumas hiperalto, outras hipoalto, estágio evolutivo, partindo da mácula, aparentemente partindo da mácula, estendendo para a periferia. E aí tem algumas coisas interessantes de você combinar a autofluorescência e a avaliação grande angular, né? Que você gera, enfim, inúmeras informações de todas as áreas do olho. Então, aqui é um paciente que tem uma membrana neovascular. Eu não sei ainda se é uma polipoidal ou se é uma membrana secundária no paciente com serose crônica. Eu não consegui fechar ainda essa informação. Mas o que é interessante é o sinal gravitacional. Esse paciente ele tinha um acúmulo, um descolamento seroso na região da mácula e ele voltou, né, abandonou o tratamento por um período, estava tratando, evoluía bem, e ele voltou sem tratamento com a mácula muito pouco fluida. E a varredura grande angular mostrou que, na verdade, não parou de vazar, mas sim migrou para inferior, né? Encontrou o caminho dela dali. Então, como é chamado na serose o sinal da calha, o sinal gravitacional, que é esse caminho. Então, falamos da imagem colorida e da separação em canais, falamos da autofluorescência, e eu vou falar muito brevemente de angiofluor. Angiofluor é um exame muito bem entendido, muito bem conhecido por todos, é uma tecnologia que data da década de 60. O que eu vou trazer, talvez que eu traga de informação diferente ou que brilhe mais os olhos, é que como a qualidade que essa angiofluor vem. Então, só para entender, quando a gente faz a angiofluor, o que a gente quer ver é a circulação da retina. Aqui é um esboço do que seria a circulação na região da mácula, né? Mas pensando que a gente quer entender tudo, em toda a retina isso. A entrada através da artéria central da retina e aí a drenagem através da veia central da retina. Então, para conseguir essa imagem, né, antigamente, ou essa análise, um campo extremamente amplo, com boa qualidade, era muito difícil, tinha que fazer inúmeras fotografias, treinar bastante, às vezes cansava o paciente. E agora, uma imagem, a gente consegue, uma fotografia, uma captura, a gente consegue essa imagem com essa qualidade e ainda permite que a gente utilize o zoom
e vá para a periferia, como nesse caso de uma retinopatia diabética, com inúmeros microaneurismas, áreas de exclusão capilar, irmas, enfim, uma imagem riquíssima e que você consegue examinar em todos os quadrantes, né? O aparelho tem funcionalidades, né, de melhorar contraste, melhorar brilho, ele normalmente faz isso automaticamente e o resultado é esse. Ainda no diabético, que é o que tem todo dia, né? Então, um diabético precisava de uma avaliação do status da retina. A gente, olhando essa imagem, já traz inúmeras informações, né, dos residentes que estão aqui, microaneurismas, hemorragias intrarretinianas, subretinianas, né, chama de vela, mancha algodonosa. Mas a imagem da angiofluorescenografia, o status vascular, as áreas de exclusão, como isso se comporta, essa imagem ela é riquíssima. E tendo essa imagem com essa qualidade no acompanhamento do paciente diabético, fica muito mais difícil de deixar de tratar um paciente que precisava de um tratamento ou até de seguir de uma forma mais segura para o paciente. Aqui um outro exemplo de diabetes, se a gente for deixar aqui, eu vou mostrar vários casos. Então, a zona vascular da fóvea apresentando irregularidade, um microaneurisma bem na zona vascular da fóvea, dentre as inúmeras outras alterações, né? Hipofluorescência por bloqueio nas hemorragias, algumas áreas de marca de laser. Então, olhando uma imagem, olhando o status final, o aumento da permeabilidade difuso, sem um marcado edema, mas mostrando que existe uma incompetência capilar. Então, é um olho que tem que ficar de olho. A serosa central, a gente fala da serosa central e quando eu vi a imagem de grande angular em serosa, ou de avaliação da mácula, eu achava assim, poxa, mas acho que é o calcanhar de Aquiles, né? A gente quer avaliar com mais detalhe. Enfim, isso não acontece, né, com essa tecnologia. A qualidade da imagem ela é muito boa, né, em todas as áreas que é estudada. E, nesse caso, um descolamento seroso com uma anjo na fase final apresentando uma hiperfluorescência em ponto borrão, né, o ponto de vazamento do EPR. Anemia falciforme, nossa linha de pesquisa aqui em Salvador tem muito, então avaliar os pacientes com anemia falciforme, com varredura, com angiofluorescência grande angular, já é sensacional. Eu confesso que na minha prática eu uso muito pouco o campo ultra amplo, né? Eu tenho 3 meses com o aparelho em uso e praticamente não utilizo, porque as imagens de grande angular, elas geralmente trazem informação que eu preciso para tratar aquele paciente. E como já foi mostrado, você consegue chegar perto, encontrar essa área de exclusão capilar, remodelamento vascular periférico e uma lesão que é a característica, né, da falciforme, que é o CFAM. E nos casos de oclusão de ramo venoso, alguns casos de oclusão venosa, que as pessoas eventualmente não usam mais tanto a angiofluor, né? Uma das coisas que eu tenho feito, que tem funcionado comigo, é a anjo oral. Essa imagem é uma imagem com fluoresceína oral, ela perde um pouco da nitidez comparada às outras, sim, mas ainda assim é uma qualidade muito boa. E, enfim, que ajuda na tomada de decisão desses pacientes e no acompanhamento. Aqui um caso bem bonito, um paciente com aneurismas na região da mácula, um homem idoso, enfim, o outro olho sem nenhuma alteração, e a angiofluor trazendo com detalhes a reorganização desse leito da zona vascular da fóvea e da vascularização da mácula. Olhando com cuidado, percebam que temporal existe uma reorganização, uma anomalia vascular no quadrante temporal inferior, e buscando mais ainda tem uma outra aqui, ó, pequenininha, focal, né? Existe algum grau de vazamento no final, esse paciente tem enfim, Mactel tipo 1 ou telangiectasia aneurismática. A análise multimodal e
somada à varredura grande angular, ela é excelente para documentação, orientação do paciente, e para isso é importante ter qualidade. Então, vou mostrar para vocês alguns casos bem brevemente para a gente poder parar um pouquinho e discutir. Aqui é um paciente com diabetes, que apresentou a forma proliferativa já na primeira avaliação. Esse paciente foi tratado pela doutora Lana, né? Aqui os neovasos bem destacados, e só um segundo aqui. Agora. E foi realizado no panfotocoagulação, e o mais interessante é que toda essa panfoto foi realizada no mesmo momento. Após a panfoto foi feita a imagem do paciente, foi mostrado o que foi feito, orientado, e ele vem seguindo essa imagem aí, foram 15 dias após a sessão. Da mesma forma, as lesões periféricas, né, rupturas, buracos, eu mostrei para vocês esse caso mais cedo, esse caso do Dr. Adolfo Guerra, meu tio, que identificou essa lesão no paciente e tirou essa foto bonita para que eu pudesse mostrar para vocês aqui na aula de hoje. Ainda seguindo com o diabetes e mostrando o poder da imagem, da qualidade da imagem, então essa paciente, Dr. Rafael, com retinopatia diabética proliferativa, uma menina, 20 anos, diabetes tipo 1, e que precisava de um tratamento tão agressivo quanto a doença, e que foi feito. Então, foi feito no mesmo momento do diagnóstico a panfoto, né, e essa paciente vem acompanhando, está evoluindo muito bem desse olho, o outro olho dela foi operado. Falando em cirurgia, aqui é um paciente com múltiplas bandas subretinianas, né, PVR subretiniano. Esse olho tinha sofrido um trauma, já tinha alguns meses, e esse era o aspecto que estava o olho, com a retina inferior toda descolada. E o olho contralateral dele teve uma oclusão venosa com edema de mácula e um macroaneurisma roto. Então, esse olho teve que ser abordado, né, mesmo com um estágio, enfim, tão avançado de doença. E a documentação do pré e do pós, nesses casos, ela é muito importante, tanto para a orientação do paciente, no eventual dúvida ou questionamento, mas até para a gente entender como estava e como era, né? Doença, ela não é uma fotografia, mas sim um filme. Aqui um outro caso lá do serviço, um paciente com vasculopatia polipoidal da coroide, que fez uma grande hemorragia submacular. Ela abandonou o tratamento com terapia antiangiogênica, ela tinha 20, 25 enquanto tratava, e por conta própria ela achou que não deveria mais seguir. E nesse caso foi optado por fazer uma injeção subretiniana de TPA com uma mobilização pneumática desse fluido, desse sangue, para o quadrante inferior. Ela melhorou, a última vez que ela teve lá estava 20/40, está evoluindo bem. Já tem, acredito que uns 2 meses de cirurgia. Ainda no diabetes, né, voltando ao diabetes, sempre vai ter diabetes, então descolamento tracional, fechando já o círculo, né, na região central, e o aspecto pós-operatório, aqui ainda menos de um mês de cirurgia, o olho tratado, o brilho maior na região central devido ao óleo de silicone, mas de toda a proliferação fibrovascular que existia, apenas 2 ilhotas residuais. Um outro caso bem diferente, um paciente que teve uma síndrome de tração vitromacular e cursou com um buraco de mácula e evoluiu com descolamento através desse buraco. Só que com a demora do serviço do SUS para operar, ela formou uma grande placa de fibrose em todo o polo posterior e esse descolamento já antigo. E após a cirurgia, o aspecto anatômico bom, ainda com algum grau de fluido subresidual, mas já com melhora funcional e a anatomia de deixar a gente feliz. Nos casos de cirurgia de mácula também, a documentação, às vezes uma única imagem, ela é suficiente para ajudar no planejamento e na orientação desse paciente. E acho que eu vou trazer para vocês aqui um pouco da minha opinião pessoal sobre nesses 90 dias de uso do Clarus, tá?
eu mudei muito da minha conduta, da minha rotina. Os fellows que estão aqui vão poder falar um pouquinho também. Mudei muito da minha conduta, da minha rotina. O aparelho ele permite uma análise cuidadosa da retina, né? Com calma, diminuindo o viés do exame, né? do examinado, do paciente, e soma com a possibilidade de acrescentar a avaliação multimodal, seja com o uso do contraste da fluoresceína ou sem. Então, tem sido para mim uma experiência muito boa esse trabalho, né? Essa experiência. Essa aula ela foi motivada, tá? Por causa de um convite que eu recebi da ZAIS. Então, eu vou estar participando no Congresso da USP, aos que forem lá no Congresso da USP, eu vou estar participando no stand das AIS na sexta-feira. Vão ser 2 sessões de uma demonstração do Claros, tá? Eu fui convidado para mostrar como adquirir essas imagens com a qualidade que, enfim, eu tenho compartilhado com vocês. Vocês viram nessa aula que eu tenho compartilhado no Instagram. E vai ser um prazer que, se vocês tiverem interesse, existe um e-mail que precisa ter um pré-cadastro. Então, quem tiver interesse, manda um e-mail lá e a gente vai se encontrar lá no stand das AIS na sexta-feira no Congresso da USP. Tá bom? Eu vi que tem